Hoje eu vou conversar com vocês, gente, como eu lidei com a dor da traição. Se você gosta desse tipo de vídeo, fique aqui comigo e ouve um pouco, que eu quero compartilhar minha história com você e eu espero que a minha história possa te ajudar em alguma coisa, ou de alguma forma. Oi, gente, eu sou a Lúcia Lima e eu vim hoje aqui compartilhar minha história com vocês a pedido de uma seguidora, a Mayra de Cá. Ela pediu, acho que tem uns 2 anos, né? Foi no começo desse canal. Eu falei um pouquinho sobre o papo de amiga, que contei um pouquinho que eu fui separada durante 10 anos e depois meu casamento foi restaurado, né? Pra glória de Deus. E aí sempre... às vezes a gente conversa e ela fala, e aí, quando é que você vai fazer aquele vídeo? Você pode até ajudar alguém, com certeza você vai ajudar algumas pessoas que já passou por isso, ou que não conseguiu perdoar. Então assim, eu quero fazer esse vídeo de 1 ou 2 partes, ou talvez até 3 partes. Eu quero falar um pouco para que não tome muito tempo. Quer dizer assim, meninas e meninos, foram 10 anos, né? Então tem muita coisa para contar. E se você gosta desse tipo de vídeo, fica aqui comigo. Comenta, se você quiser deixar alguma pergunta aí nos comentários, ou algum outro tipo de tema, porque agora nós vamos falar só sobre esse assunto, traição. Ok? Então fiquem aqui comigo. Vocês vão ouvir pessoas falando, eu estou aqui no quintal da minha casa, vão ver os pássaros cantando, que essa hora já é 5 horas da tarde, então aqui fica cheio de pássaros o dia inteiro, principalmente no final da tarde. Minhas netinhas brincando aqui do outro lado, então vocês vão ouvir alguns barulhinhos, mas se concentrem aqui comigo. Muito bem, e outra coisa, se você ainda não é inscrito, eu te convido a você a se inscrever, a você compartilhar esse vídeo, a você curtir, comentar. Gente, me ajuda a crescer esse canal, por favor, tá bom, meus amores? Então vamos lá. A pedido dessa minha seguidora, eu vou chamar ela de Cá. Eu cheguei até a conhecer ela pessoalmente, certa vez que eu fui pra Goiânia fazer uma viagem, acho que foi o ano passado. Gente, eu não sou muito boa assim de lembrar de datas, né, de datas, horários, essas coisas assim, decorar eu não sou, mas qualquer coisa assim de importante eu vou deixar isso passando no vídeo. Por exemplo, quando aconteceu essa situação da minha separação, eu fiquei separada, né, da descoberta da minha traição, eu tinha 35 anos de idade, hoje eu tenho 50 a mais, né, então eu vou falando assim, porque pra não, depois se vocês quiserem saber detalhado, fazer alguma pergunta, pode me perguntar que eu respondo pra vocês. Tá bom? Então, eu tinha e tenho 3 filhos, então tenho 2 filhas e tenho um filho. Meu filho caçula hoje está com 27 anos. Minha filha mais velha tem 35 e a do meio eu vou deixar aí porque agora deu branco. Então assim, gente, quero dizer pra vocês, antes de começar essa história, que hoje são muitos anos depois. Hoje meu casamento é restaurado, eu vivo com meu esposo, né? Já tenho 4 netas, tá todo mundo bem, né? Graças a Deus. Foi muito difícil, mas a gente superou. E eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então, nessa época sempre fui da igreja, servi a Cristo, né? E eu sempre lidei com a obra do Senhor, fazendo a obra, ajudando mulheres, né? Gostava muito. Aliás, gosto, apesar de estar um pouco parada esse ano. Mas estou aqui trabalhando com vocês, mulheres, pessoas que eu gosto, né? E aí, do nada veio a descoberta que eu estava sendo traída e foi muito doloroso para mim. Foi muito doloroso. Eu tinha uma família perfeita, sabe aquela família de comercial de margarina, filhos perfeitos, meu esposo da igreja, eu também, os filhos participavam das coisas da igreja, eu também. E do nada
é uma permissão mesmo, eu creio que de Deus. Caiu a máscara, eu fiquei sabendo de tudo isso. E foi muito triste para mim. Eu fiquei desesperada. Eu fiquei decepcionada. Eu fiquei frustrada. Eu fiquei sem vontade de viver. Porque a dor da traição, ela te corrói, ela acaba com você, ela faz você se sentir um nada, né? Pelo menos eu tô falando aqui de mim, da minha experiência. Tô falando aqui da Lúcia Lima, essa aqui que sou eu, que passei por tudo isso, que aprendi muito com tudo isso. Cada pessoa é uma pessoa. Eu sei que você tem a sua visão, você tem o seu jeito de agir, de pensar, e a gente tem que respeitar, né, o próximo, respeitar a opinião do próximo, o jeito, a atitude, o jeito de viver, o jeito de lidar, o jeito da pessoa falar do seu próximo. A gente tem que, na verdade, amar o próximo, é aceitar o jeito que o próximo é, os pensamentos que ele tem, né? Se você puder ajudar falando de alguma forma, amém. Se você não conseguir, às vezes você fala com jeitinho, mas você tem que aceitar. Ninguém muda ninguém. A verdade é essa, ninguém muda ninguém. Quem nos muda é somente o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho o poder de mudar ninguém e você também não tem. Então, o que aconteceu? Acontecendo tudo isso, eu sofri muito, sabe? Eu queria abandonar minha casa, quando eu descobri, queria abandonar meus filhos. E eu chorava muito, eu queria, a coisa mais assim que eu queria fazer na hora era deixar de servir a Deus. Por quê? Porque durante muitos anos eu estava na igreja, eu não saía da igreja, eu participava de todas os cultos, as festividades da igreja, né? E eu fiquei revoltada com Deus, porque eu pensava, nossa, eu faço tanta coisa, me dedico tanto na casa do Senhor, me dedico na obra do Senhor, e por que isso aconteceu comigo? Eu não aceito isso, e fiquei revoltada. Gente, eu vou esperar o carro da pamonha passar e eu continuo. Então, assim, o que eu quero falar para vocês hoje é como eu descobri, né, a traição, a dor que eu senti e o processo de lidar com esse sentimento tão difícil. Eu creio que como lidar com esse momento tão difícil, eu creio que vai ser lá no próximo vídeo, tá? Mas eu vou falar como eu descobri essa traição e tudo que eu senti. Eu descobri porque minha filha tinha um celular igual ao do meu esposo. Mesma marca, mesmo jeitinho, tudo. E o telefone tocou e minha filha atendeu. E ela falou uma palavra lá, uma frase lá de amor. Então eu fiquei em estado de choque. Gente, foi horrível, sabe? Quantas vezes você nem sonha, quando você não pensa, quando você não imagina que aquilo está acontecendo, sabe? Quando você está totalmente... Você está em outro mundo, você pensa que tudo é belo, que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso. E às vezes não é, às vezes temos que viver com algo ou passar por algo para que nos faça crescer mais, para que nos dê aprendizagem. Todo sofrimento nos traz aprendizado, crescimento. E isso é certo, isso é algo que eu aprendi. Então o telefone do meu esposo tocou e minha filha atendeu pensando que era dela e nisso era essa pessoa, né? E então eu fiquei sabendo, minha filha me veio me perguntar, comecei a ficar insistindo, perguntando, e dali geraram muitas brigas, muitas confusão, muitas desavenças, sabe? E eu fiquei revoltada e eu não conseguia, de primeiro momento, a perdoar, eu não conseguia olhar, sabe, pro meu esposo, eu fiquei com nojo dele, fiquei revoltada e eu só me senti feliz quando ele saiu de dentro de casa. E eu acho que isso foi um dos meus maiores erros, porque eu queria muito que ele saísse de dentro de casa, eu não aguentava ficar com ele na mesma casa, sobre o mesmo teto, eu não conseguia olhar para ele, eu não conseguia, era um sentimento de amor e ódio. É como o azeite e a água não se misturam. Era um sentimento horrível, terrível, e eu sofri muito, gente. Eu me lembro que eu ficava... eu vou colocar o ano que aconteceu aí pra vocês.
E eu me lembro que eu ficava arrumando a casa chorando, lavando a louça chorando, cuidando dos filhos chorando. E, gente, eu vivi o meu deitar e levantar era chorar. Meu deitar e levantar era chorar. Porque eu imaginava, eu não trabalhava, eu só cuidava da casa, da obra de Deus e dos meus 3 filhos. E depois que meu esposo saiu, aí tudo mudou, né? Tudo mudou. Ele... Quando o homem sai de casa, tem uns que se separam dos filhos e da esposa, tem uns que... Liz, Tetei! Tem uns que se separam da esposa, somente da esposa, e tem uns que se separam da esposa e dos filhos. E isso aconteceu comigo. Meu esposo ficou separado de mim e dos meus filhos. Eu sofri tanto, gente. Deixa eu ver se... Agora eu vou falar... Essa foi a descoberta, né? E a dor da... E a dor que eu senti. A dor era tão grande que eu pensava em... Não queria mais viver. Eu pensava em deixar minha casa, deixar meus filhos, sumir, desaparecer. Então, a dor de sentir isso, gente, foi muito difícil. Quando aconteceu isso comigo, o que eu sentia era como se eu tivesse de luto. Era como se tivesse havido morte dentro da minha casa. Eu sentia a minha casa vazia, eu sentia a minha casa pesada, eu sentia uma tristeza profunda, eu sentia um vazio, ao mesmo tempo desespero, ao mesmo tempo angústia. E a esperança estava acabando. E foi difícil lidar com esse processo. Agora eu vou falar do processo, né, de lidar. Foi muito difícil, durante muitos anos eu fiquei assim, só chorando. Uma vez eu fui para casa da minha mãe e esqueci meu filho lá. Quando eu cheguei, entrei no ônibus e eu vi, meu Deus, eu esqueci meu filho na casa da minha mãe. Desci do ônibus para pegar outro ônibus, voltei. Gente, eu fiquei perturbada. Foi uma coisa assim terrível. Eu digo para vocês, quem já passou por isso, eu sei que você está passando. Se você ficou aqui, tá nesse vídeo, é porque você está passando ou passou por isso. Mas eu quero dizer para você que tem jeito, tem solução, sabe? Tem como você vencer tudo isso. Porque eu me senti lá no poço, lá no fundo mesmo. E hoje eu estou aqui, né? Meu casamento foi restaurado e já sou avó, tenho 4 netinhas, como eu já falei. E é muito difícil eu chegar aqui na câmera e contar pra vocês. Eu sei que vocês estão me vendo, eu sei que muitos de vocês tá aí triste, sabe, tá desolado como eu sempre fiquei durante anos assim. Lili, fala baixinho, vovó. Fala, Tetejinha, baixinho. Então, foi tudo muito difícil pra mim, não foi fácil, sabe? E eu sentia aquela vontade de, se eu abandonasse a minha casa, aquela dor ia sair. Eu sentia, mas eu olhava pro meu filho, que na época ele tinha entre 6 a 7 anos, vou colocar aí pra vocês. E as meninas já eram maiores, mas ele é meu xodozinho, era meu xodozinho, até hoje que é o caçula. Caçula pode ter 50 anos, que é sempre o xodozinho. E então eu me apegava muito a ele, me dava vontade de sair de casa com a roupa do corpo, ir embora e de abandonar tudo. Isso era uma loucura, era um desespero que queria me dominar. Outra coisa também que eu vivi nesse processo, antes de lidar, né, com essa dificuldade, dessa dor, né, da traição, que eu me dava vontade de me vingar. Aquele sentimento de vingança, de ir lá pra rua, de fazer tudo 10 vezes mais do que ele fez, se vocês me entendem, né? Porque aqui a gente não pode falar. E um espírito ali de vingança, sabe? Eu queria, até para orar, quando eu orava, eu queria
que o telefone tocasse, ele bateu o carro, ele tá muito grave, ele morreu. Gente, foi assim. Esse foi o processo mais difícil para mim, porque eu só conseguia ter um sentimento de mágoa, de ódio, de vingança, de dor. Eu não conseguia ver nada mais além disso, sabe? E a única coisa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. A única coisa que me pegava, assim, era os meus filhos, sabe? Eu pensava nas minhas filhas, pensava no meu filho, principalmente nele porque ele era pequenininho, sabe? Minhas filhas acho que já poderiam trabalhar, fazer alguma coisa, e ele muito pequeno. Então, assim, foi muito difícil, gente, pra mim. O processo de lidar nesse momento, pra mim, foi muito difícil. E o que eu fiz? Para poder, com o tempo, ir superando isso, eu comecei a pegar a Bíblia e comecei a ler o Salmo 1 até o fim. Nessa época, eu acho que eu li o livro de Salmos 3 vezes. Do 1 até os 100 e tantos lá, e lia, e isso me ajudou muito. Então, gente, eu sentia vontade de ir pra rua, eu sentia vontade de ir pra um bar, né? E fazer coisas assim que uma pessoa que tinha Deus, na mesma hora era como se eu não tivesse, porque a vontade que eu tinha não era de fazer nada que uma pessoa de Deus faz. Às vezes eu penso, né, e eu me lembro, eu estava na igreja, eu vivia na igreja, todo dia de culto eu estava lá, participava de tudo, mas quando veio esse momento, Liz, a dor era maior. A vontade de fazer tudo que uma pessoa que serve a Cristo não faz. Sentimento de vingança, sentimento de, sabe, sentimento ruim mesmo. Eu vivia para aquilo ali, era o que estava me... Liz! Era o que estava me enchendo, enchendo meu vazio, era isso, sabe? Talvez esse vídeo não pode ficar legal porque minha netinha tá aqui, gente. Tentei gravar esse vídeo aqui, já tem tempo, acho que tem mais de 1 ano que eu quero gravar. Eu sei que tem barulho dali, barulho da colar, mas eu espero que vocês possam te ajudar. Deixa eu parar um pouquinho aqui que tá vindo uma moto. Depois de ter passado tudo isso, querer fazer tantas coisas erradas mesmo, assim como eu contei. Querer fazer muita coisa errada, querer, sabe, sair da presença do Senhor, era a primeira coisa que vinha na minha cabeça. Era largar Deus, era a primeira coisa que vinha. Era muito forte essa vontade, ela era imensa, porque eu fiquei revoltada. Mas aí, quando eu comecei a ler os Salmos, eu comecei a ler... Todo dia eu li um salmo, depois de manhã eu li um salmo, à tarde eu li um salmo. Comecei a ler o salmo, eu fui sentindo uma diferença em mim. Foi me enchendo, foi, sabe, foi ouvindo a voz, foi algo mudando dentro do meu ser. Aí eu comecei, sabe, gente, Liz, vai lá no vovô, Tetê. Aí eu começando a ler o salmo, gente, eu senti vontade de me ajoelhar no pé da cama. Toda vez que me dava vontade de correr pro bar pra, sei lá, pra ver se aquela dor passava. Eu queria que essa dor passasse através de bebida, através, como muitas vezes, gente, nós, seres humanos fazemos, porque a gente consegue essa paz em Cristo. Eu não conseguia achar essa paz em Cristo. A dor era muito grande, a dor da traição, ela dói demais. E eu queria ir pro mundo, queria ir pro bar, queria me jogar mesmo na lama, queria mesmo, mas eu peguei a Bíblia e comecei a ler o Salmo todos os dias, toda hora do dia. Me ajoelhava no pé da cama e pedia a Deus, clamava a Deus, chorava. E era sincera com Deus. Eu dizia, Senhor, eu tô com raiva. Porque eu vivia na igreja, porque eu cuidava da obra do Senhor direitinho, fazia tudo, e isso aconteceu comigo. Eu fiquei revoltada com Deus. Foi muito difícil, gente. Mas
Fui buscando de pouquinho em pouquinho, foi doendo, senti muita dor durante muitos anos mesmo. Mas a vontade de deixar a Cristo, a vontade de ir para o mundo, ela passou. Depois que eu comecei todos os dias a orar, no pé da minha cama, chorar, conversar com Deus. Orar muito, gente. A dor era tão grande que eu só me sentia aliviada quando eu estava na igreja. Então, todo dia de culto eu ia para minha igreja. No dia que não tinha culto, eu ia para outra igreja que tivesse culto, mas eu precisava estar dentro da igreja, até Deus trabalhar em mim. E com o tempo eu descobri que eu era a igreja, que Cristo está aqui dentro do meu ser, que o Espírito Santo habita em mim. Então eu ficava de igreja em igreja, eu precisava estar dentro de um templo, e a dor só passava lá, mas quando eu chegava em casa, a dor voltava. E foi indo durante muito tempo esse processo, até eu sentir que eu me tornar a igreja do Senhor. Então eu vou contar a segunda parte do meu testemunho. Eu espero poder te ajudar. Olha minha netinha aí, gente. Espero poder ter te ajudado. E eu vou falar. Vou gravar para vocês. Eu espero que seja só da segunda parte. Se não der, eu faço até a terceira parte. Deixa aí seu comentário. Se inscreve no canal. Olha, aqui nesse vídeo a gente tem de tudo. Tá? Hoje eu sou uma mulher 50+, que aprendeu a viver, aprendeu a acreditar mais e mais em Deus. Aprendi a me amar, aprendi, sabe, a saber que a luta vem, mas ela passa. Tenho as minhas netas lindas, maravilhosas, sabe, meu esposo tá aqui. Eu tenho muita coisa para contar para vocês. Tá bom? Fiquem comigo. Aquele abraço assim bem gostoso para todos vocês. Gente, eu tô feliz que de pouquinho em pouquinho tá chegando gente aqui. Tô muito feliz, muito obrigada, tá? Beijo. E até a segunda parte desse vídeo.